Olá, seja muito bem-vindo a mais um GC Online. Nós estamos aqui para poder ter um tempo precioso com você e é sempre bom ter aqui nossos GC, os nossos participantes desse GC. E enquanto a gente está aqui no nosso GC, os irmãos também estão participando dos seus GCs ou participando com a gente. E o nosso desejo é que hoje, por meio do nosso GC Online, você possa ser abençoado e abençoada. Eu quero começar esse nosso encontro orando pela sua vida, pela nossa vida, na verdade, né? Se você puder, de onde você estiver, fechar os seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Deus, nós te bendizemos, Pai. Nós honramos o teu nome, Pai, neste dia, pela sua bondade, pela graça do Senhor que nos alcança, Pai. Que o Senhor possa, Pai, fortalecer o nosso coração e a nossa mente, Pai, nos dando, Pai, clareza, Pai, acerca dos teus propósitos para nós, Deus. Nós estamos aqui, Pai, mas sabemos que tem tantos outros filhos e filhas do Senhor que estão em tantos outros lugares. E como nós temos aprendido aqui, Pai, por meio do Sermão da Montanha, nós oramos pela vida, Pai, desses irmãos e irmãs que se encontram hospitalizados, que se encontram, Pai, presos, que se encontram, Pai, em qualquer circunstância, Pai. O Senhor pode estar presente, Pai, com eles também. Que seja um tempo precioso aqui com o nosso GC, que seja um tempo de crescimento, de edificação e que seja um tempo muito bom para nós que estamos aqui e para os nossos irmãos que estão do outro lado também, no nome de Jesus. Amém. Raíssa. Nós te adoramos, Jesus. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim, e a minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, nós te amamos, Rei Jesus. Eu amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós somos gratos a Ti pela Tua bondade. Obrigada por tanto amor. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que
o Senhor é bom. Você pode declarar isso? Eu bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Declare que Ele reina. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Ei, Jesus, essa é uma verdade, Pai, para nós que estamos aqui, e o nosso desejo é que isso seja uma verdade também para tantos outros e outras, Deus. Que o Senhor reine, Pai. Reine sobre as nossas vidas, corações, sobre os nossos pensamentos, Pai, sobre as nossas decisões. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que chegou aí no nosso GC online, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. A gente está aqui com o Anderson, Raíssa, Tairone, e a gente está aqui nessa empreitada durante todo esse ano de estudar o Sermão da Montanha, né? Deixa eu perguntar para vocês aqui, até aqui que a gente já estudou, o que foi mais desafiador de temática que a gente abordou e que, assim, no Sermão da Montanha, essa abordagem de Jesus, eu me senti bastante confrontado. Onde que cada um aqui consegue já se perceber? Meu foi a questão mesmo da hipocrisia, né? Dessa imagem que a gente quer passar, dessa aparência, né, de santidade que a gente quer passar e acha que está agradando a Deus, mas a gente percebe que aí está denunciando, falando, olha, o que você está fazendo aí, eu consigo contemplar suas intenções e ela está um pouco distante daquilo que realmente interessa, né? Então, para a gente estar nesse convívio da igreja, a gente acaba sempre sendo tentado a ir para essa área, né? Então, é um alerta muito importante para a gente. Legal, legal. Perceber ali no Sermão da Montanha, então, que Cristo está denunciando a hipocrisia numa classe de pessoas daquela época, que a gente sabe que na época ali eram os fariseus, os religiosos, os saduceus, os mestres da lei, homens que tinham aparência de piedade, mas que não refletiam em nada o caráter de Cristo e nem o caráter do Deus de Israel. E aí, Raíssa, o que você já ouviu até aqui que isso aqui foi pontual? Eu acho que eu posso englobar tudo em uma coisa só, porque em todo esse tempo a gente trabalhou muito o Sermão do Monte e Jesus veio falando do nosso interior. Então, a gente acha que é uma coisa, mas na verdade Deus vem trazendo luz dentro de nós e mostrando coisas que até mesmo nós não conhecíamos dentro de nós. Legal, legal, legal. Interessante isso aí,
essa capacidade de a gente olhar para dentro, melhor, por meio do Sermão da Montanha, a gente olhar para dentro de nós e perceber que não está tão alinhado quanto parece, né? Eu lembro de uma lição em que nós falamos sobre o homicídio, né? A gente nunca matou ninguém, né? À luz do Sermão da Montanha, no final, todo mundo já estava com outro pensamento. Exatamente, né? À luz do Sermão da Montanha, a gente pode sim, né, ter um coração de um homicida. E aí, Tairone, você, né, andou meio sumido, mas está de volta ao nosso GC. Fala pra gente aqui que foi que até aqui que você já se sentiu tocado, mexido, movido. Para mim, como a Raíssa disse, engloba um pouco de tudo, mas para mim o mais desafiador e que eu me encontrei bastante é o ser luz e ser sal da terra. Em um tempo que cobra tanto da gente um posicionamento, é difícil, às vezes, como cristão, ser essa luz para poder iluminar os outros. Legal, legal. Certamente também para mim, assim, é desafiador, né, o Sermão da Montanha, mas a primeira coisa que me chama a atenção é a acessibilidade de Deus ali em Cristo, né? Então, assim, todos os ensinamentos, eles são possíveis porque Deus agora está encarnado ali, falando com homens. Então, esse início já me confronta muito. Eu já falei que o fato de Jesus ensinar no Sermão da Montanha, quando o texto fala assim em Mateus 5, e ele se assentou para ensinar, isso me motiva muito por causa da humildade presente ali e me confronta também se quando eu ensino, se quando eu prego, se quando eu faço, o que me motiva, como é que está o meu interior e se isso é verdadeiro, né, ou não, e o que é ser essa luz. Mas na lição de hoje, nós vamos falar sobre o tesouro do cristão. O que é o tesouro do cristão? E para isso iremos ler Mateus capítulo 6, versos 19 e 20. O texto bíblico fala assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam e nem furtam, né? Jesus, ele apresenta dois tesouros aqui dois tesouros, os da terra, que são os corruptíveis, os inseguros e os instáveis, e por outro lado, ele apresenta também o tesouro do céu, que é incorruptível, seguro e estável. Então, ele já começa fazendo um paralelo entre os tesouros entre aquilo que a gente atribui valor na terra e entre aquilo que de fato é importante e é valioso, que são os tesouros dos céus, né? O nosso coração sempre seguirá o nosso tesouro, quer seja ele para baixo, né, para a terra, quer seja ele para o alto, para o céu. Não há maldição quanto às propriedades. O que Jesus proíbe é a acumulação egoísta de bens, em que não há espaço para generosidade. Então parece que ele está aqui denunciando e refletindo com os seus ouvintes da época acerca do valor de ter muitos bens, mas não entender que o que a gente tem que estar à disposição do outro. Não é uma crítica e uma denúncia contra ter bens, é sobre o acúmulo de bens, né? Porque a gente parece que o ser humano sem Deus, e até mesmo com Deus num processo lento às vezes, o ser humano é insaciável de desejo por riqueza, por posses e por propriedade, e isso pode corromper o nosso coração de forma que a gente perca o que nos identifica enquanto cristãos, que é a capacidade de ser generoso. E aí? É interessante que nessa busca de querer ter tesouro e riquezas, para a tribo de levitas fala assim, olha, se contente com a maior riqueza que pode ter. Eu sou a herança de vocês, né? Então parece que é essa resposta também que Cristo está trazendo nesse sermão aí, que diante dessa busca incansável que a gente tem por acumular riqueza, correr atrás disso, você fala assim, ó, eu sou essa resposta, né? Eu sou essa herança que você precisa, né? Exatamente. A lição fala assim que aqueles que encontram em Cristo o seu maior tesouro sabem que não existe satisfação maior do que esperar ansiosamente pela sua volta. Parece então, Raíssa, que o contraponto para esse amor e essa devoção aos bens materiais, o contraponto a isso é o desejo pelo retorno de Cristo, né? Porque com a implantação do reino dele, de uma vez por todas e para sempre, o reino dele é paz, justiça e alegria no Espírito, parece que nós somos supridos em tudo. Então, parece que ele chama atenção para uma necessidade ou para um tesouro mais real do que tudo, Raíssa. Sim, é muito interessante frisar, tá falando sobre esse tesouro. E
E às vezes a gente para e pensa, poxa, eu acabei de receber meu salário, e como que eu vou pegar o meu salário e vou depositar nos céus? A gente fica pensando, como assim? Mas na verdade, aqui está falando também sobre essas pessoas que são acumuladoras, que querem a cada dia mais e dessa forma tirando vantagem sobre outras pessoas, mas existe sim uma forma de depositar o nosso tesouro no céu. Qual tem sido as nossas prioridades? Como que a gente tem gastado o nosso tempo, os nossos recursos? É interessante entender que todas as vezes que a gente investe em alguma causa para o reino, investe no outro, investimos na nossa família, isso não é passageiro, isso pelo contrário, isso é eterno, e dessa forma a gente está depositando os tesouros nos céus. Isso levanta até um questionamento acerca do porquê que eu tenho o que eu tenho, né? Que aí é uma canção que a gente já cantou muito, que é "Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar". Então a gente recebe o que recebe de Deus pela bondade dele, para que tudo que a gente tenha esteja à disposição dele. Então, assim, eu posso ter muita riqueza, muitos bens, muitas posses, mas diante da beleza do tesouro revelado que é Jesus, a gente abandona tudo, né? E uma vez Cristo revelado, o que a gente tem agora está à disposição dele, consequentemente à disposição do outro. Então percebe-se que Deus não tem um problema diretamente contra o dinheiro, né, ou contra a riqueza. Mas é como ele nos cega diante do outro, né? Exatamente. Então, quando ele se torna essa muralha, esse muro que nos impede de enxergar o outro, com esse olhar de justiça, de amor, desse reino, né, dos céus mesmo, aí que vira realmente esse vilão, né? E nos cega também diante de Deus, porque assim, é possível que a gente esteja investindo os nossos bens, os nossos tesouros, em coisas que aparentemente levam o nome de Deus, mas que não alcançam o outro com a vida de Deus. Então, assim, olha, os homens da época de Cristo aqui estão vendendo animais no templo. Não para que o templo fosse beneficiado e isso voltasse para o povo, mas para que eles pudessem encher os seus bolsos com aquilo que era conseguido por meio daquela venda, entendeu? Então, assim, o que nós temos tem que estar à disposição do reino dos céus. Em qual sentido? O desejo de Deus é que o reino dos céus possa ser revelado a todos e todas, entendeu? Então, a lição fala que nos tempos de Jesus, as traças entravam facilmente nas roupas, os ratos comiam tudo que encontravam pela frente, pestes atacavam tudo o que tivesse debaixo da terra. E, além disso, a quantidade de ladrões era incomensurável. Não existia segurança no mundo antigo. Aqueles que acumulavam tesouros viviam em constante perigo de vida. Imagina só, tudo isso aqui, ratos, traças, ladrões, imagina você acumulando tesouros, isso rouba a nossa paz. Rouba aquela paz de dormir. Como é que você dorme sabendo que você acumulou os seus bens em algum lugar e a qualquer momento pode chegar ali um ladrão? Não tem paz, entendeu? Então, a revelação de Cristo ou do valor do reino dos céus parece que nos traz uma paz que nos faz abdicar desse apego, dessa prisão, né? A riqueza não é um problema. O problema é ser rico? Não. A riqueza não é um problema, mas sim a concepção do que temos de mais valioso em nossa vida. É exatamente isso que pode ser um problema. Quando a riqueza se torna o que nós temos de mais valioso, aí tornou-se um problema. Se a gente percebe que o texto diz que o dinheiro não é a raiz de todos os males, e sim o amor ao dinheiro, né? É o apego. Né? O apego a esse tempo é a raiz de todos os males, porque vai passar. O tesouro no céu não está disponível para os ladrões, nenhuma praga pode destruí-lo. Não há traças capazes de alcançá-lo, nem ratos com tais habilidades. O tesouro no céu é revestido de segurança absoluta. É por isso que não precisamos nos preocupar com a segurança do tesouro, pois quaisquer medidas de precaução para protegê-lo são desnecessárias. Então, nesse paralelo entre os tesouros da terra e os do céu, é melhor se apegar aos do céu. Por quê? Porque ele me traz paz, eu não preciso ficar preocupado com que eu vou perder, que eu vou... Já fala de antemão que até esses tesouros são gratuitos. Né? E é o que você acabou de falar aí sobre essa paz, né? O que é esse contraste entre
um tesouro e o outro, o que está aqui na terra, o que está no céu, é o que o tesouro do céu eles traz essa paz, essa segurança, ao qual essa terra aqui não dá. Porque essa terra aqui, para você acumular tesouro, você vive sempre nesse ambiente de violência, de agitação, porque além de eu ter toda essa violência para conquistar esse tesouro, eu não vou conseguir nunca dormir, porque eu vou ter que sempre estar preocupado se alguém vai roubar ou se as traças vão consumir, se ele vai estar lá quando eu acordar, se o tesouro vai estar lá ainda nesse cofre. Então, esse desespero, essa agitação desnecessária, ao qual ele fala assim, olha, eu tenho um reino a qual você não precisa se preocupar com isso, que o tesouro maior, ele vai te trazer essa paz que excede, né? Que você busca talvez em coisas que você não vai achar. Parece que Jesus, então, ele está incentivando os seus ouvintes daquela época e nos incentivando ainda hoje a nos desapegarmos dos tesouros dessa terra. Em qual sentido? Não prestar culto e devoção. Não tem problema em termos bens, mas eu não posso me curvar diante desses bens. Porque no dia em que o bem mais valioso estiver diante de mim, corre o risco de eu ignorá-lo. Entendeu? Então, por exemplo, existe uma visão de Deus, uma ideia de Deus, que Ele é aquele que pode dar coisas para o seu povo e para todos os outros. De fato, Deus tem poder para atribuir bens, carros, casa, tem. Né? Mas a gente não pode limitar a imagem de Deus a esse ser que dá alguma coisa, porque quando Ele não responder ao que a gente quer, a gente não vai se contentar com Ele. Né? A gente precisa se contentar com Deus, tendo nele o que há de mais valioso, nosso tesouro mais valioso, para que as demais coisas de fato possam ser consequência. Né? O convite da palavra é para nós buscarmos primeiro Deus e o seu reino. Então, é quase que assim, a exortação de Cristo é assim, Deus não quer competir com o teu carro, não quer competir com a tua conta bancária, Ele não quer competir com a tua casa, Ele quer estar em um lugar em que dele proceda todas essas coisas, entendeu? E é interessante que você falando, me lembrava aqui várias passagens do Novo Testamento disso, onde o Cristo está contestando e está fazendo esse contraste entre as riquezas desse mundo e do outro. Tem aquela parábola que fala do jovem rico, ao qual ele fala assim, olha, eu quero te seguir, eu quero seguir seu reino, eu gosto muito do que você faz, assim, uma simpatia pelo seu movimento. Ele fala assim, você gosta mesmo? Então abandona esse Deus aí que você chama de riqueza, larga ele e me segue. Ele fala assim, pesado esse rolê. Então, assim, e vários outros, né? No rosto dele, eu imagino que no rosto dele já tenha ficado refletida aquela tristeza, porque assim, ele de repente aguardava tudo. Talvez Cristo pudesse falar assim, então pega a sua riqueza e vamos multiplicá-la para poder ajudar? Não, abandona, pega os seus bens e faça isso, né? Aí tocou de fato no Deus dele. E parece também que essa troca de riqueza, essa compreensão de riqueza, né? Então, o que ele está oferecendo para ele é uma riqueza maior, que é o reino, caminhar com Cristo, né? Com o próprio Deus na terra. E quando ele está apegado a isso, trazendo para a gente, eu percebo, por exemplo, quando Cristo traz esse contraste para a gente, poxa, abandona o que você acha que é riqueza, que é de valor valioso para você, e receba o que eu tenho de valor para você, aí a gente fica com um pouco de objeção, a gente não quer abrir mão, toda essa luta, né? É um desafio, é um desafio. É uma vida desprendida de raízes nos tesouros desse mundo. É isso que Cristo propõe. Na vida cristã, não há espaço para se debruçar com os deleites dessa terra, sem se deixar de ser corrompido por ela. Uma outra verdade aqui. A gente não pode negligenciar que as exortações de Cristo, por mais que pareçam que são... Ele elevou o parâmetro, colocou muito no alto, mas é porque a gente não tem esse negócio de opção, de que eu escolhi, de que eu faria melhor. Não existe isso. Nós somos seres completamente corruptíveis. Então, a inclinação do nosso coração, ou o nosso coração vai ser conquistado por Deus e todos os dias uma caminhada para mantê-lo ali, ou a gente vai se corromper. Isso tem algo que corrompe a humanidade, é a posse, é o poder, é o ter, né? É dizer que eu tenho. Né? Nós percebemos na sociedade que os que têm ditam regras. Né? E qual que é a garantia do que não tem? É a revelação de Cristo. No contexto aqui que a gente está lendo, Cristo está falando para uma multidão que não tem talvez bens, como alguns outros grupos têm. Então, ao mesmo tempo em que ele está denunciando a prática de um grupo, ele está consolando aqueles que não têm, dizendo assim, olha, vocês não têm bens, mas eu vou apresentar para vocês algo de valioso. Né? E aí levando já o imaginário e a fé e a expectativa desses homens e mulheres para um outro plano. E ainda
proferindo palavra de julgamento, como quando fala assim, porque todos os bens da terra vão ficar aqui. Agora, vocês vão morrer e vão para um lugar onde os bens de vocês já estão lá. Entendeu? Parece que Cristo ele faz um trocadilho aqui, né, com a realidade daquela época ali. O nosso coração é caído e naturalmente somos distraídos do nosso foco principal, que é a eternidade. O coração acompanha o tesouro, né? Onde está o teu coração, está o teu tesouro, e onde está o teu tesouro, está ali também o teu coração. Como é que a gente pode aplicar isso à nossa vida? Bem, o cristão, nós estamos aqui falando do cristão, não é daquele que vai ao culto, não é do que tem a religião evangélica, é do cristão, daquele que segue os ensinamentos de Jesus. O cristão não pode ser dominado pelos desejos concupiscentes desse mundo, pelo tesouro da terra, pois a sua vida é regida por um reino superior. Nós somos então convidados a olhar para um reino superior, a desejar o que vem desse reino superior. Só que isso vai nos desafiar a conseguir abdicar dos valores deste mundo, a abdicar da riqueza desse mundo, a abdicar das posições, porque as riquezas nos colocam numa posição quase sempre de superioridade em relação ao outro. Então, uma vez que a gente é convidado a abdicar da riqueza, nós somos convidados juntamente com isso a abdicar das nossas posições. E aí, então, quem é que eu sou agora? Se eu não sou o que a riqueza diz que eu sou, se eu não sou o que os meus bens falam que eu sou, o que eu passo a ser? Que mensagem é essa que Cristo traz para os ouvintes da época, que os fazem abdicar dos seus bens e, consequentemente, abdicar da sua imagem? É porque eles recebem agora nesse discurso uma outra imagem. Eles encontram com o que de fato eles são chamados para ser. Né? Abdique da riqueza. Mas e a minha imagem? Abdique dela também. E eu vou fazer de você, ou eu vou mostrar a você que você é um cidadão de um outro reino. Né? Tyrone disse que o que mais desafiou ele nesse tempo de GC aqui é a ordenança de sermos sal da terra e luz do mundo. Como é que eu posso ser luz do mundo se eu estou tão apegado às riquezas deste mundo como qualquer outro que não tem Cristo? O meu desejo, o nosso desejo, oração por você e por nós que estamos aqui, é que toda a nossa vida integralmente possa estar à disposição do reino de Deus, para servi-lo, para amá-lo, para desejar e amar a sua vinda, desejar e amar o seu reino, porque o reino dele é um reino de equidade, é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria, não é comida e nem bebida, em nome de Jesus. Raíssa, por favor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Que Deus te abençoe, que Ele te capacite, te auxilie, te ajude, nos ajude a buscarmos os tesouros do reino dele. É isso que deve guiar a nossa vida, guiar o nosso coração e nos mover sempre. Até semana que vem, uma ótima semana. Pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só